Olá, Letícia. Olá, Adriane. E aí, como vocês estão? Passaram bem a semana? Preparados para a nossa Bem, nova Priscila, Letícia, entrevista? tudo bem? Sobrevivemos a mais uma semana. Sim. Oi, Pri, Adriano, prazer estar aqui de novo. Preparados para mais uma entrevista no quadro Mulheres na Ciência, a nossa 13ª entrevistada, hein? Olha só, quem diria que a gente ia chegar a tantas mulheres entrevistadas assim? Não havia essa perspectiva toda, a coisa foi crescendo e, como a gente estava falando em off, continua, a fila está grande, ainda bem. Sim, vamos lá então apresentar a nossa 13ª entrevistada de hoje, que é a Soraya Ismaili, e falar um pouquinho do currículo da Soraya. A Soraya, ela fez graduação em Ciências Farmacêuticas e Farmácia Bioquímica pela Universidade de São Paulo, fez um mestrado, doutorado e a livre docência pela Escola Paulista de Medicina, lá da Unifesp, e eu estava olhando aqui, Letícia, eu vi que ela também, assim como você, ela teve a oportunidade de realizar pesquisa fora do país, né? Conta para a gente, então, Letícia, por onde foi que a Soraya passou? Nossa, a Soraya passou por vários caminhos, vários lugares assim que eu morro de vontade de conhecer. Ela fez pós-doutorado na Thomas Jefferson University. Ela passou por institutos de saúde como professora pesquisadora, professora visitante. Ela foi uma das fundadoras também de vários locais interessantes dentro da área da saúde. Ela foi secretária regional da SBPC. Ela foi membro diretora de várias organizações, uma delas é a Iniciativa de Ciência e Tecnologia do Parlamento, que isso é uma coisa super legal, que eu acho que ela vai contar um pouquinho para a gente dessa experiência. Ela foi também membro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e também do Conselho de Administração da Sociedade Internacional de Morte Celular. Então, acredito que ela vai falar bastante para a gente sobre a experiência dela dentro da área de farmacologia, atuando nos temas de apoptose, cálcio e autofagia, que é uma coisa que eu tenho um interesse muito grande devido à minha pesquisa. E eu também vi que ela tem vários alunos bolsistas que chegam num número até de 42 bolsas já concedidas em órgãos de fomento no Brasil. E a Soraya também, ela atua em projetos de pesquisa, né? Aliás, uma dos focos da nossa entrevista hoje, né? Como na área de morte celular. Aliás, tem uma história interessante que eu vi numa entrevista da Soraya, que o pessoal entendeu morte celular como morte de aparelho de comunicação, né, Soraya? Neurodegeneração e envelhecimento. Ela também tem uma participação muito grande na área de educação e financiamento da ciência, com vistas às ciências públicas, e foi reitora somente da Unifesp, né, por 2 mandatos, do período de 2013 a 2021. Hoje, titular do Departamento de Farmacologia da Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, ocupando a cadeira 36 da Academia Nacional de Farmácia. Bom, eu acho que eu não preciso dizer, então, Soraya, que é uma grande honra para a gente tê-la aqui, tá? E aí eu gostaria também de falar, assim, que por esse quadro, da Ciência, né? Mulheres na Ciência já passaram biólogas, farmacêuticas, geógrafas, cientistas sociais. Então, a gente está procurando realmente abarcar as mais diversas áreas do conhecimento para mostrar o que as mulheres estão produzindo dentro das universidades. Então, realmente é uma grande satisfação tê-la aqui. E aí eu gostaria de pedir para você contar um pouquinho da sua trajetória até chegar à universidade, dentro da universidade, e quando é que foi que você pensou que queria ser uma cientista, né? Como que a ciência entrou na sua vida? Muito bem, muito bom. Antes de mais nada, muito obrigada. Estou muito feliz de participar deste programa. Mulheres na Ciência, que orgulho, coisas maravilhosas que vocês estão fazendo. Quero parabenizar, isso é muito importante. As mulheres e as meninas na ciência, né? Trazer as meninas e as mulheres que ainda não estão e falarmos mais sobre ciência a partir de tudo que está acontecendo na nossa vida, porque a ciência faz parte da nossa vida, né? Às vezes nós não temos esta consciência, mas de que ela é parte da nossa vida, mas ela é. E trabalhos como esses que vocês estão fazendo ajudam e são importantes para que nós possamos falar, explicar mais onde é que a ciência entra na vida de cada um, né? De cada uma.
Então, muito obrigada pela oportunidade, Priscila, Letícia, Adriano, grande prazer estar aqui com vocês. E vou falar muito obrigada pela introdução também, que foi muito bacana, muito obrigada por falar todas essas viagens, né? Quando a gente fala da trajetória, é como se a gente estivesse viajando também no tempo, na caminhada que nós fazemos nas nossas vidas. Então, como uma caminhada, assim como todas as caminhadas, né? Tem sempre muitas histórias e é bom lembrá-las e como que a gente utiliza a caminhada para continuarmos caminhando, né? Então, você perguntou sobre a questão, Priscila, de como a ciência entrou na minha vida, né? De uma certa forma, posso dizer que ela entrou nos momentos mais iniciais, assim, da minha vida, porque foi na infância, né? Eu acredito que todos nós, né? Isso eu tenho muita convicção, que todos nós, seres humanos, somos, talvez por conta das nossas sinapses neuronais, nós fazemos muitas conexões e temos muita curiosidade, né? Todo mundo tem, todas as crianças têm, e só não tem se não for estimulado ou se for reprimido, mas, na verdade, todos temos perguntas, né? De onde eu vim, como eu fui feito, como é feito o universo, as estrelas, né? As crianças são maravilhosas nesse sentido, porque elas trazem as perguntas e a ciência é o caminho, talvez, para muitas das respostas, não todas, mas é a busca permanente pelo conhecimento. Então, eu era uma criança bem estimulada, curiosa e estudiosa também. E num determinado momento, a minha mãe eu acredito que foi o primeiro momento mesmo de paixão pela ciência, quando eu tive contato com uma coleção de fascículos que eram comprados nas bancas de jornais que se chamava Os Cientistas. Essa coleção foi fantástica na minha vida, porque a partir dos 6 primeiros fascículos, e acho que era de 15 em 15 dias, vinha um fascículo, e cada fascículo tinha uma parte de um microscópio. E quando chegou no final dos 6 fascículos, a gente montava o microscópio. Eu montei o meu primeiro microscópio, esse foi talvez um dos meus primeiros brinquedos, né, junto com as bonecas, né, eu também gostava de boneca, também gostava de casinhas e de bonecas, e também de outras brincadeiras, né, claro, como toda criança, e gostei muito de ter um microscópio, eu me apaixonei pelo microscópio, porque no final vinham também algumas lâminas, e você ficava olhando, a lâmina tinha uma lâmina que era uma planta, então eu fiquei olhando a constituição da folha daquela planta, um inseto, tinha uma outra lâmina que era um inseto, como que era a asa, as patinhas do inseto e tal. Então, eu realmente fiquei fascinada pelo microscópio. Depois, os outros fascículos também eram experiências. Teve uma experiência de química, teve uma experiência de uma pilha, que você montava uma pilha, teve várias experiências, e ao mesmo tempo a gente conhecia a vida dos cientistas. O primeiro fascículo, inclusive, era o Da Vinci. Então, a gente entendia como é que aqueles cientistas, o Newton, cada fascículo era a vida de um cientista. E, mais tarde, isso teve uma influência muito grande na minha vida, porque eu também participava das feiras de ciência, e uma vez, me lembro, no final eu estava no fundamental, né, que é o fundamental hoje, no ensino fundamental, e eu ganhei um prêmio por ter montado o corpo humano com massinhas. Então, eu juntei as massinhas e fiz o corpo humano, e durante a feira,
eu explicava como era a coluna, como eram os neurônios que caminhavam, né, no corpo humano. Então, eu acho que esses dois elementos foram determinantes para as escolhas que eu fiz mais adiante. Claro que eu não sabia o que era método científico, ainda não tinha conhecimento de como era feita a ciência, e mais tarde, na faculdade, eu tive a oportunidade importante, muito importante para a minha formação, de fazer a iniciação científica. E depois disso eu optei realmente pelo caminho da ciência, né? Me formar como pesquisadora, como cientista, e depois me alongo um pouco, mas veja que é uma construção, né? Uma construção, é uma caminhada também para a gente ter esta formação, para a gente se formar cientista. Lá pela pós-graduação, no mestrado, nós formamos um grupo de pós-graduandos que estudavam a metodologia, que estudavam a filosofia da ciência, né, o método científico. Então, foi quando eu entendi, foi nesse momento que eu entendi como se construiu o pensamento racional e o pensamento científico. Então, é muito importante nós termos essas oportunidades, isso é fundamental para que a gente realmente tenha esse desejo de seguir na ciência. Se identificou, Letícia? Porque ela estava falando aqui, eu lembrei da história que você contou para a gente também na sua entrevista. Sim, 100%. Eu acho que com certeza a gente tem esse contato na infância, né? Faz a gente abrir os olhos para novos caminhos e gostar e poder escolher também na universidade algum caminho que nos complemente, né? Depois mestrado, doutorado, isso vai se tornar fluido, como a gente fala, né? Não é uma coisa, umas escolhas difíceis que a gente fez. Como a gente teve contato na infância, isso já foi escolhas certeiras, né? E isso é muito bacana, muito legal. Vem de encontro também com o que as outras mulheres cientistas falaram para a gente no decorrer das entrevistas. Então, essa coisa, né, de ter contato na infância é uma coisa muito preciosa, muito, muito, muito legal, é uma grande oportunidade. E aí, Soraya, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Por exemplo, a gente está passando por um momento na ciência que é um momento diferente, né? É um momento que a gente tem alguns pesquisadores saindo do país, é um momento que a gente teve o apagão do Lattes, é um momento que a gente teve cortes de bolsa, mas isso, ao mesmo tempo que foi uma coisa negativa, também teve coisas positivas que também aconteceram. Então, a gente teve aumento da divulgação científica, os cientistas, eles se tornaram pessoas mais próximas da sociedade, a sociedade, ela abriu mais as portas para ouvir os cientistas, né, perante a tudo que aconteceu nesses últimos anos. E eu vi nas suas redes sociais que você é muito ativa, que você participa muito dessa parte de falar para as pessoas sobre o seu trabalho. Então, eu acho que eu gostaria muito de saber, assim, realmente um pouquinho sobre o seu trabalho como pesquisadora, que eu acho que é muito interessante. Você fala nas redes sociais, né, que a ciência, ela é capaz de servir tanto para um aumento da expectativa de vida, no caso do envelhecimento, né, e tudo mais, quanto na saúde pública e no saneamento ambiental. Então, eu fiquei muito curiosa para entender todas essas partes da sua pesquisa. Muito bem. Eu penso que nós, cientistas, nós, pesquisadores, pesquisadoras, nós temos que sempre utilizar esse conhecimento e o método científico até como uma forma de vida, né? E, ao mesmo tempo, eu também entendo que o conhecimento que nós adquirimos, ele pode ser aplicado principalmente quem trabalha com ciência básica, como eu trabalho, na ciência, que é uma ciência da estrutura da célula, de como a célula humana funciona, como a célula morre, quais são os mecanismos que são ativados para a sobrevivência celular,
né? Então, o conhecimento básico, ele nos permite utilizar a utilização em uma série de temas diferentes, né? E o conhecimento básico, a ciência básica, ela é fundamental para que nós tenhamos as respostas na ciência aplicada, né? Então, uma coisa não fica sem a outra, né? O conhecimento, a nossa linha de pesquisa, a nossa ciência, do meu laboratório de pesquisa, depois que eu voltei do pós-doutorado, falo depois porque realmente é um divisor de águas na vida de um cientista, quando você sai para fazer um pós-doutorado, vive uma outra experiência, você começa a criar as suas próprias ideias a partir de tudo que você se formou, da forma como você aprendeu as coisas, e você começa a ter a sua própria linha de pesquisa. Então, depois do doutorado, no doutorado, você é muito seu orientador ainda, né? Você está muito vinculado ao tema do orientador. E depois, com o pós-doutorado, você utiliza todo aquele conhecimento, e no meu caso, eu utilizei todo o conhecimento em farmacologia e juntei com o conhecimento da biologia celular e molecular que eu aprendi, e também da microscopia. Vejam só, o microscópio volta na minha vida com toda a força, porque eu fui aprender uma metodologia de microscopia de alta resolução em tempo real, que é fascinante, porque você vê as células e também os tecidos, né, em tempo real, eles vivos, e você vê a fluorescência, a movimentação das proteínas, a movimentação dos íons, né, nas células, e também proteínas que ativam morte celular, ou que ativam a autofagia, que é um mecanismo de sobrevivência. Então, depois do pós-doutorado, eu investi nesta linha da sinalização e morte celular, né? Então, e que está presente em todas as células humanas, e não só humanas, de organismos vivos. É um processo constitutivo, né, das células, tanto a morte celular programada, quanto a autofagia, que é o mecanismo de sobrevivência, que seria uma espécie de outro lado da moeda da morte celular programada, porque às vezes as mesmas vias que são ativadas para a apoptose, que é programada, a morte celular programada, você também tem a via da autofagia em conexão. Então, com isso, nós fomos estudar, eu acabei me dedicando no estudo de células neuronais e da glia, e as doenças neurodegenerativas, como o Parkinson e o Alzheimer. Então, hoje nós temos um projeto temático da FAPESP que estuda a autofagia induzida por canabinoides, que é uma via que nós estamos investindo, porque existem receptores canabinoides no nosso sistema nervoso central, e estes receptores podem ser ativados para proteção celular, né, para proteção neuronal, né? Bom, mas você começou a falar de coronavírus, né? Não só falei bastante como gestora também, como reitora, como pesquisas que a Unifesp estava fazendo naquele momento que eu estava reitora também, mas agora eu trouxe o interesse, né? Então, olha só a importância da manutenção da curiosidade, da pergunta. Então, eu trouxe o interesse científico no SARS-CoV-2 para dentro da nossa pesquisa, que nós estamos fazendo no nosso laboratório. Então, nós estamos estudando, nós já publicamos um trabalho mostrando que a ativação de receptores de estrógeno podem ativar a via da autofagia e proteger as células da infecção do SARS-CoV-2. Além disso, tem outros trabalhos com os próprios canabinoides, que nós estamos investindo também para verificar a proteção que eles possam produzir frente ao estímulo produzido pelo canabinoide.
perdão, pelo SARS-CoV-2. Sabendo, né, nós sabemos hoje que o coronavírus é capaz de afetar muito as células neuronais, né? Então, a memória, isso tem se falado bastante agora, e por isso o nosso interesse. Então, veja, eu não saí do meu tema de pesquisa, mas eu posso ampliá-lo, eu posso ter perguntas que possam ser aplicadas, inclusive ao momento que nós estamos vivendo, porque toda a ciência se voltou para entender uma situação que está acontecendo, que nós não prevíamos, e que foi realmente dramática nas nossas vidas, né? Tanto como pessoas, como cientistas também. Agora, eu sempre defendo que o cientista não pode ser superficial, né? Nós temos que ir fundo nos processos, porque se você ficar sempre na superficialidade ou na superfície das coisas, você, na verdade, não vai responder perguntas importantes. Você vai acabar fazendo um pouco mais do mesmo, você pode repetir um pouco certas coisas, que pode ter a sua importância, repetir também é importante, mas nós precisamos entender os processos de uma forma muito mais aprofundada e detalhada, né? Então, é possível utilizar o conhecimento que a gente tem no laboratório para situações como essa da emergência sanitária, e também como experiência de vida, né? Porque a formação do cientista permite um preparo também, se o cientista souber utilizar isso, permite um preparo para a vida também, não só para o laboratório, né? Mas é preciso ter a cabeça aberta, porque nem todos os nossos cientistas, nossos colegas, também se abrem para a curiosidade, não deixam tanto a curiosidade fluir, e muitas vezes ficam apenas focados naquela pesquisa, naquela pergunta, sem que o horizonte seja aberto. Então, é muito importante o cientista abrir os horizontes, abrir a cabeça, né? Porque é isso que faz, de fato, a ciência avançar, né? Nossa, com certeza, vem de encontro com tudo que eu estou vendo no laboratório, realmente, né? Eu estou fazendo pós-doc no ICB da USP, e a gente trabalha com vesículas extracelulares, então as vesículas extracelulares estão dentro de vias de autofagia, as vesículas, elas estão na pessoa sadia, elas estão na pessoa doente, e elas também servem de drug delivery. Então, são várias óticas, né? Vários focos que você pode dar, é uma ferramenta universal, e vem de encontro com tudo que você falou, Soraya. E também da gente utilizar essa ferramenta, já que a gente tem no nosso laboratório, para uma emergência como o Covid, né? Por que não utilizar essa ferramenta? Então, vem de encontro com tudo que eu estou vendo dentro da universidade, acho muito legal isso. E, junto com tudo isso, eu também vi uma necessidade da gente comunicar para a sociedade, de uma forma simples e clara, essas ferramentas que a gente está utilizando dentro da universidade. E eu pude ver nas suas entrevistas para sua ciência, né, que é um centro que, além de fazer toda essa parte de combate ao negacionismo, com evidências científicas versus opinião sem baseamento, com a comunicação ampla com a sociedade, né, você está realizando um trabalho incrível, junto, né, ao CNPq, com a sede na Unifesp, e eu gostaria que você falasse um pouquinho desse trabalho. Então, você tem um trabalho super de peso, super conceitual, assim, dentro do laboratório, que vai ajudar muitas pessoas, mas além desse trabalho, você ainda tem um trabalho social, né, que também envolve bolsas, né, de iniciação científica, pós-doutorado. Conta um pouquinho para gente. Perfeito. Bem, eu fiquei 8 anos e 3 meses na reitoria da Unifesp. E um pouco, durante essa reitoria, aconteceram muitas coisas que eu não esperava, né? Entre essas coisas, eu cito o fato de que eu
uma universidade federal está ligada ao Ministério da Educação. E o ministro da Educação é o nosso dirigente, né, superior, né, está acima dos reitores das universidades federais. E eu passei por 12 ministros diferentes, né? Então, foi realmente um teste de resistência e, ao mesmo tempo, de aprender, de adaptação, né? Um conceito importante também na ciência, o conceito de hormese, né? A gente tem que se adaptar, e eu tive que me adaptar a situações que eu não esperava. Não adaptar no sentido de parar de fazer as coisas, mas adaptar no sentido de criar estratégias novas e caminhos para que nós pudéssemos continuar caminhando, né? Então, a queda do orçamento, que foi brutal, nós tivemos que lidar com isso. Depois, mudança de presidente, né? Nós tivemos que lidar com isso, o impeachment de uma presidente, depois outros presidentes que vieram, né? Já 2 que vieram depois dela. Então, além dos ministros que eu mencionei, mudanças de políticas, as políticas foram sendo mudadas. Por fim, pandemia de grandes proporções, uma coisa que nós nunca tínhamos passado as nossas gerações, nenhum de nós passou por isso, né, que está acontecendo agora. Então, quem passou tem talvez 100 anos lá com a gripe, a chamada gripe espanhola. Então, nós temos uma situação que requer muito da gente, requer da ciência, ao mesmo tempo, né, e das universidades, porque no Brasil, as universidades são os lugares onde a ciência se desenvolve. Basicamente, 80%, 90% da ciência brasileira é feita nas universidades, principalmente nas universidades públicas. Então, nós tínhamos que dar uma resposta para a sociedade, e nós demos bravamente. Eu acredito que nós fomos extremamente bem-sucedidos, com parcos recursos, com dificuldades, nós não tínhamos máscara, fomos lá produzir, não tínhamos respiradores, fomos lá fazer, não tínhamos testes diagnósticos, fomos lá criar o teste diagnóstico. Hoje nós temos testes, não dependemos mais das importações para fazer os testes, fomos atrás das vacinas, estamos fazendo tratamentos diferentes, enfim, tudo isso só foi possível porque existia uma capacidade instalada, né? Se não existisse essa ciência já em andamento, não teria nada, não teria essas coisas que eu mencionei. E ao final da reitoria, aí vem o Sou Ciência, eu e um grupo de professores, o professor Pedro Arantes, a Maria Angélica Minhoto, que são colegas de gestão, foram colegas de gestão, que não são de áreas diferentes, né? Alguns colegas de áreas diferentes, nós decidimos criar um centro de estudos, sociedade, universidade e ciência. Por quê? Porque nós entendemos que tem uma janela aqui, tem uma janela que é o seguinte: a sociedade passou a enxergar a universidade com um outro olhar, né? A mídia também, a própria ciência passou a ser divulgada, passou a ser apresentada. Então, é nosso papel, nosso dever continuar esse trabalho, né? Porque a pandemia vai passar, tomara já estejamos chegando, ainda não passou, mas nós estejamos chegando, né? É bom dizer, né? Porque o pessoal tem um pessoal que acha que já passou, mas não passou. Então, a gente vai passar, só que nós não podemos também esquecer o que nós fizemos e temos que continuar fazendo. Então, para isso, todas essas atividades, como a de vocês também, de divulgação da ciência, são importantíssimas. E, no nosso caso, o Centro de Estudos Sou Ciência, Sociedade, Universidade e Ciência, ele tem o papel
de fazer a conexão com a sociedade. É esse o nosso objetivo, fazer os estudos, ouvir o que a sociedade está querendo de nós e buscar responder. Então, é uma via de mão dupla, né? Por exemplo, nós acabamos de publicar uma pesquisa de opinião sobre vários fatores, né, que a sociedade, sobre o que a sociedade pensa, né, e nós colocamos no nosso portal, está lá, né, no item Sociedade Fala. Então, o que a sociedade está falando para nós? Nós vamos publicar lá, mas já tem algumas coisas publicadas, e tem outros estudos em andamento. Uma das coisas que nós detectamos é que a sociedade quer ter acesso aos artigos científicos, né? Então, como que nós vamos levar isso a ela? E o que ela entende por artigo científico? Porque nós não sabemos ainda, e nós estamos investigando agora, em breve nós vamos ter essa resposta. Nós não sabemos se quando ela fala, eu quero ter acesso ao artigo científico, se ela está falando do site da universidade ou se ela está falando de um portal negacionista, né? Então, nós temos que ter esse conhecimento mais aprofundado para podermos dialogar com a sociedade e chegar na sociedade. A outra coisa que nós descobrimos, e digo mais, 40% quer ter acesso ao artigo científico, 40% da sociedade. Também uma coisa interessantíssima é que cresceu o apoio à ciência e cresceu o apoio às nossas universidades. Então, as pessoas querem que a expansão das universidades continue, elas querem a volta da expansão. Por quê? Porque reconhecem que a universidade pública é capaz de produzir ciência e essa ciência pode mudar e melhorar a vida das pessoas. A outra coisa que nós descobrimos também com os nossos estudos, que somente 8% da população acha que tem que privatizar as universidades públicas. Isso diminuiu muito, né? Porque nós tínhamos um percentual muito maior antes da pandemia. Então, nós temos, veja, 92% da população apoia a universidade pública. Isso é fantástico. Nós temos que falar com estas pessoas e falar de diferentes maneiras, como vocês também estão fazendo. Cresceu também a procura por informações de qualidade. E, felizmente, as pessoas buscam redes sociais, buscam portais de universidades, jornais, revistas, mas somente quase em torno de 9% segue o presidente Bolsonaro, o que para nós é excelente, porque, vejam, é um presidente que nega a ciência, né? Que não aceita os parâmetros da ciência, né? Então, nós estamos num momento que nós temos que agarrar em termos de conexão com a sociedade e continuar. E isso é muito importante. Não podemos dar também de resolvido, a sociedade já nos apoia, então não precisamos fazer mais nada. Não, nós temos que continuar fazendo. E por fim, um último dado fantástico é o dado do SUS. Mais de 90% da classe média alta e alta da nossa sociedade hoje apoia o SUS muito mais do que apoiava antes. Por quê? Porque sem o SUS não teria vacina. Sem o SUS não teria vacina para todos, não teria o cuidado para as pessoas que não têm plano de saúde, porque é cerca de 90% da população. Esse número cresceu durante a pandemia, houve um empobrecimento, nós sabemos, né? Então, nós precisamos continuar esse trabalho. E os jovens, né? Em relação aos jovens, tem uma parcela, e essa é uma parte que nosso trabalho também tem que continuar, é muito importante, é uma parte dos jovens, cerca de 35%, é indiferente à ciência. Isso é um número alto. Por que é indiferente? Nós precisamos, isso nós estamos estudando também, e em breve nós vamos ter
esse trabalho sendo publicado. Quais são as razões? Nós sabemos que provavelmente é a falta de acesso à ciência, falta de conhecimento, e o outro ponto é a questão econômica e social. As pessoas, uma parte dos nossos jovens está preocupada com o futuro, com o emprego, com a comida, né, que infelizmente está faltando também para uma parcela importante da sociedade. Então, esse ponto precisa ser trabalhado, o acesso à ciência, tornando-a mais democrática, né? Então, é isso, nosso trabalho, agora abrimos esse centro de estudos e precisamos de todos que estão fazendo esse trabalho, todos juntos, para continuarmos levando a educação e a ciência para a sociedade. Soraya, eu acho interessante esses dados que você traz, né? Porque muitos deles são até meio surpreendentes para nós, né? Porque o que a gente ouve não corresponde a isso, né? Nem sempre o que é passado, e essa é a importância do Sou Ciência para fazer esse canal, né? Esse 92%, né? Assim, 92% é o famoso quase todo mundo, né? Então, isso impacta, né, a opinião demais, e a gente ouve justamente o contrário, porque a gente ouve quem nega, quem está aí, né, em divulgação é quem nega. E eu vendo uma das suas entrevistas, eu lembro que você contou que quando você assumiu a Unifesp, havia ocorrido uma expansão de 1000% na graduação. Sim. E 300% na pós-graduação, né? Foi, você exato. até comentou que assim foi ótima a expansão, mas faltou um pouco de planejamento. Bom, não vamos, né, é o que falta aqui, né? É um problema estrutural isso. Mas cresceu, né? Eu, como professor de pré-vestibular, eu me espantava a cada ano que os alunos iam me dizer o que eles iam prestar e onde. Eu falei, nossa, mas a Unifesp tem esse curso agora? Ela ia crescendo de uma maneira avassaladora. Do que eu percebia de alunos, eu via uma grande quantidade de alunos assim em situação socioeconômica muito vulnerável conseguindo entrar, né? E aí eu queria emendar uma pergunta que eu vi também com alguns dados que você levantou, que vinculados aos cortes na educação que vieram ocorrendo principalmente, né? Mais drasticamente de 2016 para cá. Então, Soraya, com relação a esses cortes que vieram acontecendo a partir de um passado muito próximo, né? A política de inclusão de estudantes em situação vulnerável foi sendo muito afetada com isso, né? Então, os dados que eu levantei, né, inclusive de entrevistas que você deu, falava que 55% dos alunos da Unifesp são originários de escolas públicas, tá? É bom ver isso, né? Eu sou originário de escola pública, a Priscila também, tá? 65% das famílias de estudantes da Unifesp têm uma renda de até 1,5 salário mínimo. Isso eu fiquei espantado, né? E 1/3 dessas famílias tem até meio salário mínimo. Então, se não houver democratização, esses 35% que você colocou, não há como reduzir esse valor, né? E a gente sabe que o ataque à educação é um ataque ao ensino público, à pesquisa, não é só de negar, mas também de impedir, né? de desestruturar e criar barreiras. E que não é um ataque isolado, isso faz parte de uma política muito mais ampla, né? A Previdência já sofreu isso, as leis trabalhistas já sofreram isso, a saúde, mais recentemente, num desses escândalos maiores, houve a tentativa de privatização do SUS, né? E o desmonte do Plano Nacional de Educação, que você também cita em algumas de suas entrevistas, afetando as metas para 2023, né? As metas dentro dos organismos de desenvolvimento sustentável, né? A meta número 4. Ou seja, o futuro está comprometido. Como a gente fala do aquecimento global, não são as próximas gerações, são meus filhos, meus netos que estão ameaçados, somos nós já. A coisa mudou mudou muito a perspectiva. Então, eu queria te fazer uma pergunta bem direta. Como mirar um futuro com perspectivas dentro disso? Realmente a situação se agravou bastante, porque nós tínhamos uma perspectiva de cumprimento do Plano Nacional de Educação há cerca de 6, 7 anos atrás, 10 anos atrás, nós poderíamos falar em cumprimento, quando esse PNE foi aprovado,
que ele está em vigor, ele continua, vai até 2023. Então, há 10 anos atrás, em 2013, nós tínhamos a perspectiva e a possibilidade, apesar do crescimento um pouco desordenado que teve no sistema federal, né, a expansão, um pouco sem tanto planejamento. No início da expansão foi um pouco, foi muito rápido pelo tamanho da expansão que foi feita. Então, nós tínhamos essa questão, mas existia a perspectiva de atingir objetivos, metas, né? A meta 12, a meta 4, e hoje nós não temos essa perspectiva. Então, é necessário retomarmos esse crescimento do sistema. Só que isso é incompatível com a política econômica que está sendo aplicada hoje, né? Isso não é possível, não tem como. Não há como continuar a expansão, não há como ampliar vagas, não há como dar oportunidades, mesmo que seja com ProUni ou sistemas que possam auxiliar os estudantes que estão no ensino privado. É preciso dar apoio aos estudantes e cobrar das mantenedoras e cobrar dos empresários da educação, não punir os estudantes e não cobrar os empresários da educação, né? É preciso dar apoio a esses estudantes, só que nós não temos um sistema de proteção hoje, não estamos tendo, nem do estudante das particulares e nem do estudante, nem daqueles que querem entrar nas universidades públicas. Nós precisamos de uma política de permanência estudantil que é fundamental, porque muitos desses estudantes que vocês mencionou, oriundos de escola pública, de famílias de baixa renda, muitos deles vêm de famílias em que eles são os primeiros a estudar, né, no ensino superior. E isso promoveu uma transformação social de grandes proporções, em diversos, e nós estamos também medindo um pouco esse impacto. Agora, o Sou Ciência está fazendo estudos com os egressos, para sabermos um pouco mais sobre o impacto econômico e social e o impacto na vida, na transformação social, na vida destas pessoas e destas famílias. E já temos alguns dados preliminares que mostram que são impactos enormes, né? Quer dizer, em 10 anos, em 20 anos, nós vamos ter uma transformação enorme se nós continuarmos. Então, essa política, a expansão e também a permanência estudantil são mecanismos fundamentais para a democratização da educação. Se não tivermos isso, nós não teremos acesso e não teremos ensino de qualidade e também permanência, né? Agora, como eu dizia, isso é incompatível com a política econômica de hoje. Se não tiver uma mudança na emenda constitucional 95, se não tivermos um plano de educação para o nosso país, um projeto de educação que inclua também a educação superior, nós vamos ficar estagnados, como estamos, ou regredirmos, como também já estamos tendo algumas regressões. Então, nós temos que avançar, né? É fundamental, porque uma população educada no sentido da educação, né, da educação formal, do acesso à educação. Uma população que tem um acesso à educação, que pode ter uma profissão, que pode ter oportunidades, ela certamente terá mais saúde, mais acesso aos bens da sociedade, né, que estão disponíveis, e também isso terminará, né, consequentemente, nós teremos maior avanço econômico também, quer dizer, é um círculo virtuoso, se nós investirmos em educação e educação de qualidade.
ao mesmo tempo, na saúde, né? Agora todos estão dizendo isso, olha como é importante ter as vacinas, né? Por isso, o Sou Ciência também mostrou que 95% das pessoas, naquele momento da pesquisa, há 2 meses atrás, 90% das pessoas que ou já tinham se vacinado ou queriam se vacinar. Quer dizer, a população quer se vacinar. Por quê? Porque ela sabe que isto é uma garantia de saúde para ela. E assim ela pode trabalhar, ela pode ter o seu sustento e a economia pode rodar, né? Os empresários passaram a ver isso, né? A sociedade civil, de maneira geral, começou a enxergar a importância do SUS também por conta disso, dar acesso à saúde. Então, a economia precisa mudar e nós precisamos trabalhar para que nós tenhamos um novo ciclo de crescimento, porque desta forma que estamos estagnados, e os nossos jovens não podem ser uma geração perdida, né? Nós não podemos permitir que a geração dos jovens de hoje seja uma geração perdida. Dentro disso que você está colocando, interessante, a gente teve aqui a nossa segunda entrevista, né, Priscila? Letícia ainda não fazia parte da turma. É uma ex-aluna minha de pré-vestibular, que depois eu vim descobrir pelo noticiário que ela faz parte da equipe que identificou a P4 aqui no Brasil, né? E eu estava conversando com ela essa semana, uma conversa assim, e comentei que a gente ia fazer entrevista. Você não gostaria de fazer uma pergunta? Então, Soraya, eu tenho uma pergunta aqui, né, da Que nossa bacana. segunda entrevistada. É muito me orgulho. Eu falo assim, nossa, cada vez que eu converso com ela, o ego fica imenso, porque eu lembro dela sentada num banco de pré-vestibular, hoje está lá fazendo pesquisa de ponta e muito preocupada com tudo isso que você colocou, né? Então, eu vou aqui fazer às vezes da Cíntia Bittar, né? Hoje ela é bióloga, virologista da Unesp, lá no IBIUS, em São José do Rio Preto, né? Como eu já falei, ela participou da descoberta da P4, né, do coronavírus. A pergunta é a seguinte, Soraya, ela fala assim, uma questão de grande importância para o fortalecimento da ciência de um país é garantir que novos pesquisadores sejam formados e que esses permaneçam no país. No Brasil, temos uma situação em que nós, pós-doutorandos, encontramos diversas dificuldades para seguir carreira, como, por exemplo, a remuneração incompatível com a qualificação e a impossibilidade de captação de recursos para projetos de pesquisa. Isso que as linhas de financiamento exigem vínculo empregatício com a instituição. Esse contexto leva muitos a deixar a carreira de pesquisador ou deixar o país para poder seguir carreira científica. Ambos os desfechos trágicos para a ciência no Brasil. Cíntia pergunta, Soraya, na sua opinião, o que poderia ser feito para reverter essa situação? Bem, primeiro, parabenizar a Cíntia pelo trabalho, que orgulho, muito bacana ter essas nossas cientistas que estão na linha de frente, na ponta mesmo, como você falou, fazendo trabalhos de excelência, de qualidade, e que mostram a capacidade da nossa ciência, né? Como eu disse, nós temos uma capacidade instalada, não é de hoje, né? Há alguns anos, quando teve a epidemia do Zika vírus, nós conseguimos descrever todo o ciclo, não só a descoberta da doença e o que causava a doença, mas todo o ciclo do vírus e depois como evitá-lo, né? Como evitar esse ciclo. Isso, num prazo de menos de um ano, aconteceu isso aqui no nosso país. E isso só foi possível porque os cientistas trabalharam em rede. Então, eles se conectaram e os virologistas, rapidamente, os laboratórios que trabalhavam com arboviroses, e eles descobriram o que estava acontecendo, né? Então, é fantástico que isso esteja acontecendo, e depois, quando veio o coronavírus, nós também tivemos os laboratórios que sequenciaram o vírus logo no início, depois a descoberta de variantes,
E isso só foi possível também porque tem esses cientistas trabalhando. E para que essa engrenagem se movimente, é preciso ter toda a engrenagem, né? Não basta ter uma cientista mais velha como eu, que está lá, mas que não tem mais as mesmas ideias, não tem mais a mesma, não, é como engraçado a gente diz, né? Eu sou jovem, mas eu não sou, eu sou jovem há mais tempo, né? Eu sempre costumo dizer que eu sou jovem há mais tempo, mas a gente precisa daqueles jovens que são jovens há menos tempo, porque eles estão com o cérebro muito mais disponível, aberto, né? Então, é muito importante ter os nossos estudantes, os nossos doutorandos e pós-doutorandos, né? Mas está difícil manter os pós-doutorandos, e a Cíntia coloca este problema. Por quê? Porque nós não estamos tendo a absorção nós voltamos a um problema que nós tivemos há 15 anos atrás. Então, o ciclo de expansão que nós vivemos permitiu a absorção de muitos doutores jovens, né? Foram mais de 100 mil doutores em todas as universidades e institutos federais de pesquisa que foram contratados ao longo desses últimos 15 anos. Só que hoje, tanto como técnicos quanto docentes. Então, porque tem muitos pesquisadores que são técnicos administrativos, né? Não necessariamente são docentes. Então, nós tivemos um ciclo de absorção, e agora nós estamos tendo novamente aquele ciclo de reversão, né, de retrocesso, porque nós estamos perdendo os nossos jovens, eles estão saindo da pesquisa, da ciência, para buscar outros empregos, né, porque não está tendo bolsa, né, no país, e alguns que têm oportunidade fora do país estão indo para fora do país, que é a chamada fuga de cérebros. Então, nós temos que reverter esse ciclo vicioso, neste caso, porque nós estamos, sim, perdendo. Como? Primeiro, política econômica novamente. Temos que ter mais recursos para o Ministério da Ciência e Tecnologia, CAPES, CNPq e FINEP. Precisamos ter mais recursos no Ministério da Educação para a CAPES, né? Precisamos ter recursos para fazer também os laboratórios funcionarem, as bibliotecas, os laboratórios, e precisamos ter fomento para os projetos de pesquisa, não só as bolsas, fomento para os projetos de pesquisa, e a possibilidade de enraizar os jovens doutores, né? Os pós-doutores. Nós temos que ter a possibilidade deles se transformarem, deles também prestarem um concurso, ou de terem a oportunidade na iniciativa privada também. Não é só para a universidade pública, mas também institutos de pesquisa. Hoje nós temos vários aí, e creio que uma coalizão, então, além da política econômica que precisa mudar, nós precisamos de uma coalizão da sociedade, uma grande coalizão de todos os setores da sociedade para manter a nossa ciência funcionando. Porque neste andar, do jeito que as coisas estão, nós estamos correndo muitos riscos, não só de estagnação, mas de retrocesso, como eu disse. Então, primeiro, política econômica. Segundo, uma grande coalizão na sociedade civil, né, para apoiar as universidades, os institutos de pesquisa e a fixação dos jovens doutores. A gente parece que fica batendo na mesma tecla, porque é a tecla que tem que ser batida, né? Se você não tiver o recurso para incentivo à pesquisa, para a educação, um plano, um projeto médio e longo prazo, nós vamos caminhar nesses soluços, né? Avança um pouco, para e regride, né? E essa participação que você colocou, inclusive, o Sou Ciência também tem essa participação da iniciativa privada, né? Isso. A gente tem que também... é uma coisa sensível, né? Sensível de falar, né? Tem que estimular. A gente trabalha aqui, né? Eu costumo dizer isso em sala de aula, no Brasil é sempre muito os extremos, né? Assim,
no Brasil é só a universidade que faz a pesquisa e a iniciativa privada não, na Europa, nos Estados Unidos, ao contrário. Não, na Europa, nos Estados Unidos, há participação pública e há participação privada. Uhum. Toda a discussão que você tem aí, por exemplo, do governo da Alemanha contrário à quebra de patentes, porque ele é um grande investidor, ele quer ter isso de volta, né? Então, assim, não é só o privado. E aqui você fica sempre nessa, ou é um, é outro, né? A gente não consegue desenvolver ou ganhar as mentes para entender que há um benefício comum, né? Há uma parte da iniciativa privada que entende que isso é um investimento, né? É a maldita história de dizer que gasto com previdência, é gasto com ciência, é gasto com saúde. É investimento, né? Aquele famoso número, cada um investido retorna 4. Tá? Exatamente. É que não é offshore, né? Talvez seja isso que não atraia tanto, né? É investimento com crescimento. Então, a gente fica, né, apertando Uma coisa aqui. boa da transparência das coisas é que agora todo mundo sabe o que é uma offshore. É assim, né? É aquela história. Tem que vir uma tragédia para a gente tomar consciência, aquele choque de realidade e começar a ter, né? Inclusive, esses números que você está passando, que o centro levantou, são sensacionais. Sim, eu fiquei até impressionada, porque num país onde ciência nunca foi prioridade, eu fiquei muito surpresa com os números apresentados. E o quanto que a gente consegue produzir de ciência neste país de corte de verbas, de descaso, de negacionismo, né? Exato. Então, assim, realmente foram excelentes os dados apresentados, porque traz uma nova realidade. Olha, é fantástico. Nós temos um ambiente favorável para nós. Agora, nós precisamos, sim, que a política seja mudada, né? Nós precisamos ter políticas públicas que sejam condizentes com o que a sociedade quer e com o que a sociedade precisa. Então, tanto na área da saúde, quanto na educação, na ciência, na tecnologia, na cultura. Então, a sociedade precisa de todos esses bens públicos, e, por isso, nós precisamos da política que tem que ser feita com este olhar, com esta visão, né? E nós não estamos tendo. Isso é fundamental nesse momento, né? A gente falou aqui de democratização, da inclusão de alunos de baixa renda e tudo, e uma outra coisa que eu gostaria de perguntar para você tem a ver com a participação das mulheres na Unifesp, uma coisa que você também destaca bastante nas suas entrevistas, na avaliação do seu período, né, dentro da Unifesp. Eu gostaria aqui agora de trazer alguns dados que eu levantei disso, né, do protagonismo feminino dentro da Unifesp. 60% da produção científica feita por mulheres, né? Aliás, esse é um dado que vai cada vez mais se confirmando, né, Priscila? A cada vez que a gente vai lançando novas entrevistas, mais mulheres vão aparecendo no número, não que não apareçam homens que sejam, mas a quantidade é absurda, né? É muito grande. E você também coloca que 70% dos cargos de gestão da Unifesp passaram a ser também ocupados por mulheres. 70%, se a gente for pensar em fazer um paralelo com uma empresa, pegar o mundo corporativo, esse número é o extremo oposto praticamente, né? Então, essa proporção toda, a gente sabe que também tem um problema, né? Naquela história, né? Os dois lados da moeda. Aumentou a participação das mulheres, elas vão progredindo dentro de uma estrutura, mas a hora que chega nos cargos de chefia, de comando, de poder, isso afunila. Tá? Assim, houve um avanço, houve um crescimento, mas o topo ainda é um pouco fechado. Você foi a primeira e, por enquanto, única, né, reitora da Unifesp. Né? E casos de reitoras no Brasil também são bem menores do que de reitores. Né? Então, eu queria fechar tudo isso com uma pergunta também direta. Como que a Unifesp chegou a esses índices, Soraya? Bem, é isso, eu acho que você descreveu um pouco o caminho, inclusive, que nós percorremos, porque quando nós concorremos à reitoria em 2012, era um movimento muito grande de estudantes, de professores e técnicos, e nós chegamos foi um momento de muito debate dentro da instituição. Existia um movimento, nós criamos um movimento que se chamava Unifesp Plural e Democrática. E dentro
do programa, no nosso programa, continha esta questão de gênero, não era tão clara como depois nós acabamos formulando muito mais claramente com a gestão, com o andar da gestão, mas tinha a questão de gênero e a questão das oportunidades e da expressão das representações, das diferentes representações que nós temos na universidade, inclusive das mulheres, né? E nós abrimos muitos espaços de expressão, de audiências públicas, nós criamos e colocamos isso no nosso estatuto, né? Criamos um mecanismo de audiências públicas obrigatórias, independente do reitor, criamos um mecanismo de plenárias para escuta à sociedade, à nossa comunidade, e criamos também processos de votação, processos participativos, né? Um plano de desenvolvimento institucional participativo, um plano pedagógico institucional participativo com votação, né? No conceito de votação popular, né? Quer dizer, que todos podem votar, e nós fomos criando mecanismos de escuta e de integração e participação. E um deles foi a questão de gênero, né? Mas, inicialmente, porque era gritante, quando nós assumimos em 2013, a primeira gestão, havia apenas uma pró-reitora mulher, né, na gestão que nos antecedeu. Todos eram homens e todos médicos, né? E com exceção desta pró-reitora, que é uma professora da enfermagem. Então, além de tudo, né, tinha a reprodução de um sistema que é também bastante conhecido, de relação, né, que muitas vezes não é uma relação igual, né? Isso mudou bastante, felizmente, mas nós sabemos dos antecedentes. Então, quando nós entramos, foi uma das primeiras medidas, mas aí fomos escolhendo, né, quem vai para tal posto, tal, esse, aquele, tal, né, nas pró-reitorias, diretorias. Aí, quando quando nós vimos, eram 70%, né? Não foi uma coisa assim, chegaram a me perguntar, você fez isso de propósito? Eu falei, não, eu fiz de propósito, não porque eu queria atingir uma cota de 70%. Não, mas que nós tínhamos uma determinação de dar espaço, lugar e voz para as mulheres que estavam lá. Elas estavam lá, só que elas não estavam sendo vistas, né? Talentosas, inteligentes, produtivas, e elas não estavam sendo vistas, né? Então, nós demos essa oportunidade para que isso acontecesse. E aí se transformou, no começo houve muito estranhamento, alguns colegas não lidaram bem com isso, até hoje, acho que tem alguns que não lidam bem, mas isso diminuiu bastante. E depois isso estimulou as diretorias das unidades. Então, hoje nós temos maioria de diretoras mulheres que foram concorrendo às diretorias, e isso foi importante. E, ao mesmo tempo, nós fomos mostrando também como as mulheres estavam em maioria na Unifesp, dando oportunidades na pesquisa, na graduação, na pós-graduação, entre as técnicas também nós temos maioria de mulheres, e depois depois da questão de gênero, veio a questão também racial, né? Nós criamos também mecanismos de combate ao racismo e criamos mecanismos também de indicar pró-reitores, né? Mecanismos por mérito também, por competência, mas que nós pudéssemos ter pró-reitores que pudessem representar também essa nossa parcela da nossa comunidade negra,
né? Então, é muito importante termos esse espaço também na representação. Depois, nós criamos uma outra uma outra política, né, de acessibilidade, que eu também tenho muito orgulho, que incluiu a população trans, né, a população trans, e também incluindo as questões não só de gênero, mas também essas questões relacionadas a essa política de acessibilidade que a gente chama, né? Todos podem ter acesso, todos devem ter acesso, todos e todas, né? E, inclusive, até no próprio, existe uma diretriz hoje de como nós devemos nos dirigir aos diferentes públicos, né? Mudando, incorporando na nossa fala também no nosso comportamento, né? E criamos um ambulatório da pessoa trans, que foi inovador no conceito de saúde da pessoa trans. Isso também foi algo diferente que nós fizemos, mas que é muito bacana poder fazer, né? Nós fizemos, estando naquela posição, nós desenvolvemos uma série de políticas que, de uma certa forma, transformaram a universidade, eu acredito, porque a segunda gestão ampliou o que nós começamos na primeira, e a atual, que nos sucedeu, mantém a mesma política, as mesmas políticas. Então, eu acredito que nós mudamos uma cultura, né, dentro da universidade, e isso é muito bom. Eu fico muito feliz. Nós somos a primeira nos rankings, né, em alguns rankings aí, a primeira no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5, e no número 10 também, que é a redução das desigualdades, né? Nós estivemos em primeiro lugar aí nos últimos sistemas de avaliação. E o 5, que é a igualdade de gênero, né? Então, nós estamos entre as 100 primeiras, inclusive, do mundo, né, em igualdade de gênero. Isso é bacana, é gratificante. No momento tão ruim, a gente tem essas notícias, elas são revigorantes, né? E nos fazem sonhar. Isso também não é algo difícil, é uma questão política, é uma questão de estabelecer uma política e executá-la, né? E a nossa comunidade participa dela. Eu acho que isso é muito bacana, muito bom poder. E obrigada pela pergunta, porque é muito boa a oportunidade também de falar sobre isso. Acho que sempre é tempo, né? São coisas que a gente não pode achar, como a pandemia, achar que está resolvido, né? E baixar a guarda. Você fez uma conquista, tá bom, vamos continuar, porque ainda tem muita coisa a ser conquistada. Foi dado um passo, foi dado o segundo, foi dado o terceiro, mas não pode parar, né? A história não para, e se parar, atropela. Tem essa outra situação, que eu acho que é o contexto que nós estamos vivendo hoje, né? Que é bom sempre contar também para que sirva de exemplo, né? Para que esse exemplo seja seguido em outras universidades, em outras instâncias da nossa sociedade também. Soraya, esse período que a gente passou com você foi incrível, saber de todas essas iniciativas da Unifesp, de todas as suas iniciativas como pesquisadora, toda a parte que você está fazendo de divulgação científica, de inserir a sociedade dentro, né, do cotidiano de um pesquisador, são coisas assim que, de verdade, até arrepia de alegria e felicidade. Assim, é uma coisa assim, muito me deixa feliz de estar no Brasil nesse momento, estar podendo ouvir isso de você agora. Eu acho que, assim, é uma coisa muito, muito, muito especial que vou levar para a minha vida, com certeza. E, para finalizar, o que eu gostaria de falar para você deixar uma mensagem para quem vai iniciar a pesquisa, para quem não sabe se quer isso ou não, deixar uma mensagem de incentivo, de por mais que a gente esteja vivendo, né, um momento talvez de platô dentro do nosso gráfico de vida científica,
Mas o que que a gente pode, assim, deixar para essa juventude de, tipo, ainda vale a pena sonhar e vale a pena acreditar no seu sonho, se isso é o que você quer? Ah, muito bacana, muito obrigada por essas palavras, né? Eu queria dizer que elas são de incentivo para mim também, né? Porque, claro, a gente precisa, nós precisamos uns dos outros e nós temos que nos apoiar, né? E e também todas as relações, elas são vias de mão dupla, né? Tudo vale a pena, né? Tudo é importante, como dizia o Florestan Fernandes, tudo é importante. Então, nós temos que também, eu reputo muito isso, né? O aprendizado que eu tenho a cada dia, a cada conversa que eu faço, a cada momento, a cada passo que nós temos, é uma conquista, né? Ontem eu falava com um grupo de estudantes sobre frustração na hora que você tem o experimento, né? Você passa por frustrações quando é cientista, então e a gente e a gente aprende a lidar com elas, né? A história do prêmio Nobel, o Paul Nurse, que uma vez nós trouxemos aqui para o Brasil, o Paul Nurse, ele descreveu o, o ciclo celular, e ganhou o Nobel na década no início dos anos 2000 ou no final dos anos 90, não me lembro agora exatamente o ano. E nós trouxemos o Paul Nurse em 2006 para o Brasil para abrir um congresso de morte celular, inclusive. E o Paul Nurse contou a história de 30 anos que levou ao prêmio Nobel. E é uma história de desafios, né? O tempo todo ele foi testado, e aí ele conta os momentos, ele contou os momentos em que ele foi tentado a sair, parar, abrir mão. Depois ele passou por momentos em que ele pensou em jogar todos os experimentos fora, e eram lá naqueles experimentos que ele ia jogar fora que estavam as respostas que ele achava que eram respostas negativas, né, chamadas respostas negativas. Não existe resposta negativa, porque mesmo quando um experimento dá errado, né, que quando, como a gente diz, né, no laboratório, deu errado. Não, não deu errado. Alguma coisa precisa ser modificada e você vai e é um aprendizado. Então, esse nosso caminho é um aprendizado, é um caminho de vida. E por isso eu também agradeço por aprender a cada momento que eu tenho, como esse com vocês, que foi fantástico e eu adorei. Mas eu quero também dizer que é um aprendizado para os nossos jovens que estão aí lutando pela ciência e que, se gostam da ciência, se têm este desejo, esta vontade, que mantenham, que não deixem isso, e lutem. E vamos lutar juntos, vamos mudar esta situação, não estamos parados, não vamos ficar parados esperando as coisas mudarem. Nós já vivemos isso antes, né? Infelizmente, no nosso país, como disse Darcy Ribeiro, essa situação da educação no país não é uma situação, é um projeto, né? Infelizmente, nós ainda estamos passando por esse projeto que muitas vezes nos faz pensar se nós vamos conseguir, mas nós temos que lutar. Nós sabemos que em muitos momentos, eu passei por isso também, em alguns momentos, entre o mestrado e o doutorado, eu pensei em não continuar. Depois, quando eu fui prestar o concurso, tinha muitas dúvidas, será que eu vou conseguir? Depois, quando eu voltei do pós-doutorado, será que eu vou conseguir ter o meu laboratório e continuar fazendo a minha ciência? Inclusive, tive a oportunidade de ficar no NIH, no National Institutes of Health, foi oferecido
uma posição lá naquele momento, e eu pensei, eu preciso voltar para o meu país, né? Preciso implantar tudo que eu aprendi, inclusive porque eu tinha essa responsabilidade, né, de voltar, e eu assumi que eu tinha e tenho essa responsabilidade de fazer a ciência aqui no nosso país, e é possível, nós conseguimos, a duras penas, mas estamos conseguindo. E eu acho que esta é a mensagem principal. É um momento, é um ponto difícil nessa trajetória que nós estamos, momento do nosso país, mas que certamente nós vamos atravessar. Certamente vamos atravessar. E juntos nós podemos atravessar mais rápido, né? Como disse o ditado, né? Talvez sozinhos a gente vá mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Mas eu acredito que nós vamos também juntos, mas nós sairemos mais rapidamente e iremos mais longe. É isso aí. Muito Soraya, obrigada, gente. Foi ótimo, viu? Nossa, Soraya, a gente quer agradecer demais a sua presença aqui. Obrigado por você ter ido estudar lá fora, mas principalmente obrigado por você ter voltado, por tudo que você fez dentro da Unifesp, por tudo que você fez enquanto mulher cientista e por inspirar tanta gente. Eu estou, assim, emocionada, porque realmente gente, a entrevista obrigada. foi excelente e eu espero que as minhas alunas, que os meus alunos também, a minha mãe, que sempre assiste a entrevista, os nossos parentes, aluno, Adriano, que sempre assiste, que eles também se sintam inspirados, né? Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Vocês também me emocionam. Você me emociona. Muito obrigado. Eu preciso falar 3 coisinhas rápidas. Primeiro, que você revigorou uma coisa do passado. Eu também colecionei os cientistas. Meu pai era ansiedade, meu pai trazia da banca de jornal para montar o bendito telescópio, o microscópio, né? Isso era uma coisa instigante, né? Aquela coisa que o jovem precisa. O do presente, de trazer esses dados que você trouxe, que nós estamos precisando desses dados, né? Eu sempre costumo dizer em sala de aula que os números não mentem, mas os mentirosos adoram números. A gente está vivendo uma fase onde muitos mentirosos usam os números. A gente quer esses números que você trouxe para negar os negacionistas, né? Destruir isso. E a coisa do futuro é toda essa esperança, né? Eu sou meio assim com a esperança, com essa palavra, mas a gente precisa ter uma perspectiva de que isso vai mudar, e você trouxe uma série de bases e de informações que nos dão ânimo de continuar. A nós que estamos em contato com jovens, os jovens que precisam ouvir isso para não desanimar, para não desistir, como a Cíntia, né? Está lá no pós-doutorado dela, preocupada, outro dia desesperada, o meu látis desapareceu, não sei o que aconteceu. Então, a gente está precisando, né, recuperar coisas do passado, ter solidez no que a gente tem no presente e olhar para frente, né? Aí eu jogo um Eduardo Galeano agora, né? A utopia serve para isso, né? A gente nunca alcança, mas é nela que a gente mira para poder caminhar. Exato. Perfeito. E ouvir essas histórias foi maravilhoso. Obrigada, gente. E a esperança do verbo esperançar, né? Sim. Aí eu concordo. E se vocês me permitirem também, ao final do programa, se vocês puderem colocar o site para as pessoas, quem quiser acessar, www.soulciência.unifesp.br. Tem uma newsletter, as pessoas podem assinar para receber a newsletter, tudo gratuitamente, pode participar também das atividades depois do Soul Ciência. Estaremos atentos a gente vai deixar tudo lá e faremos postagens em nossas redes sociais, né, Priscila, né, Letícia? Sim, a gente vai estar de olho nesses dados. A gente deixa tudo aqui na descrição, o pessoal que quiser se informar. Multiplicando. Obrigada, gente. Obrigado, Soraya. Agradeço muito, vocês foram maravilhosos. A gente que agradece. Um beijo, tá? Muito bom, um beijo para você. Tchau, até mais. Beijo.